Sejam muito bem-vindos. Está aberta mais uma sessão das novas crónicas da Idade Mídia, segunda temporada. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, hoje à distância, Luís Marques e Rui Pego. O jornal fundado por Vítor Direito e Carlos Barbosa fez esta quarta-feira 46 anos. Para celebrar mais um aniversário, publicou um estudo produzido pela Intercampos sobre as principais fontes de notícias dos portugueses e o que valorizam mais no meio de comunicação social. Os resultados não são surpreendentes de toda a maneira. A televisão é a principal fonte de informação, seguida de perto pela internet, mas pouco credível no caso da internet. Rádio há alguma distância, mas é o único meio em que o índice de credibilidade é igual ao índice de utilização, quer dizer, não defrauda as expectativas dos ouvintes, tem a mais baixa avaliação negativa de todos os meios. Os portugueses recorrem cada vez menos aos jornais, o que pode ser muito preocupante, e a avaliação da credibilidade do papel é mais negativa do que positiva, o que é um bocadinho surpreendente esta parte. O que é que o estudo tem mais? O estudo tem muitas outras coisas e é um estudo muito interessante. Gostava de vos ouvir agora sobre este estudo publicado pelo Correio da Manhã. Sim, o estudo é muito interessante porque é muito exaustivo e não dá para fazermos aqui um levantamento, uma análise detalhada de todas as muitas perguntas que são feitas. Mas tu já destacaste algumas das mais interessantes e ao mesmo tempo também preocupantes. Há aqui um elemento interessante que é as pessoas que participaram neste estudo consideram que os políticos no ativo não deviam ser comentadores, coisa que já aqui falámos várias vezes e que confirma a nossa opinião que isso efetivamente não devia acontecer, na medida em que tira isenção ao comentário político. Depois há um dado que tu referiste e que é muito preocupante, que é relativamente aos jornais. Quer como fonte de informação, quer como credibilidade, os jornais estão no último lugar, 1,67. E com valores fonte muito de informação. E com valores modestos. E depois, portanto, na credibilidade que dão, é negativa. Portanto, ou seja, 6,9 dos inquiridos consideram que é uma fonte credível, mas 12,2 consideram que é uma fonte não credível. Isso, obviamente, para os jornais é fatal, até porque me parece injusto. Na realidade, não acho que esta opinião negativa dos leitores dos jornais, que já são poucos, como se vê, é, apesar de tudo, injusto. Até porque há aqui um elemento interessante, ou irónico, digamos assim. O meio que tem mais opiniões negativas do ponto de vista da credibilidade é a internet, que tem 65,8% de pessoas que não acreditam do que veem ou ouvem ou leem na internet. No entanto, questionados sobre onde é que vão ver se as notícias que estão a ler são verdadeiras ou não, é na net. É na net, exato. Aqui qualquer coisa que não bate certo. Que é uma contradição. Que é uma contradição. Depois o resto, enfim, em síntese, não é muito longe daquilo que já sabemos. A televisão em primeiro lugar, a net em segundo, a rádio em terceiro e os jornais em quarto. E a valorização, isso aqui é que me parece relativamente significativa e importante, diga-se passagem, para nós, para os jornalistas, que é a valorização das notícias com rigor e de verdade, em que 56,4% dos inquiridos consideram que isso é a parte mais relevante da sua relação com as notícias. Luís Marinho. Eu destacava, para além daquilo que vocês já referiram, eu gostava de destacar aqui duas ou três questões também levantadas pelo estudo. A primeira é, quase 50% das pessoas acham que a informação está a dar demasiada importância ao Chega. Exato, sim. Depois, quase 40% dizem que a televisão já cansa. Por um lado, há uma grande procura pelos vistos da informação da televisão, mas por outro, que a televisão já cansa e que o melhor é ver séries, e que as pessoas não se sentem influenciadas pelos comentadores. Portanto, quase 56,7%, para ser rigoroso, dizem que os comentadores não os influenciam em rigorosamente nada. Também é uma situação interessante. O que é interessante, não é?
para quem diz, portanto, É. que as pessoas votam por aquilo que ouvem nas televisões, ou leem, ou veem nas televisões, é um bocado, contradiz isso, não é? Sim, Não, contradiz e também, completamente. desculpa, e também é um bocadinho a contracorrente, porque a televisão hoje, as televisões de informação, hoje são comentário mais comentário, não é? Portanto, é comentário atrás de comentário. E pelos vistos das pessoas... Desculpa lá só interromper outra vez, que agora, antigamente, o comentário era só no prime time, era só a partir das 9 da noite. Exato, Agora já é a agora partir das 6 da tarde, 6 da tarde, 7 da tarde, já há comentários, já frente a frente, já painéis. Exato, E não sei se isso alargou vai o período. ajudar muito, não sei se isso sinceramente ajuda assim tanto a audiência. Mas é basicamente isto. Eu também gostava de destacar aquilo que o Rui já referiu, que é, apesar da rádio estar em terceiro lugar, digamos, ao nível de fonte de informação, é sem dúvida nenhuma, em relação à procura e à fiabilidade, o meio mais fiável. Exatamente, é o mais credível, exato. É Exatamente. na relação entre quem procura e quem considera que é o mais credível. Eduardo, olhaste para este estudo também, Sim, o que é que destacas? Não? Olhei, mas eu enfim, eu acho que vocês já disseram mais ou menos tudo, portanto não vou acrescentar nada de muito significativo. A única coisa que eu vejo é que o nascimento das notícias não pode ser visto através disto. Ou seja, nós temos um caso, por exemplo, as nossas televisões vão muito atrás daquilo que sai na informação dos jornais diários. Os jornais diários exercem uma função muito importante, são uma espécie de drive, digamos, e atiram com os casos que depois são desenvolvidos, alguns são meramente repetidos. Por outro lado, também o próprio trabalho da Lusa fica aqui muitas vezes desvalorizado, sobretudo nos estudos, etc., porque muitos estudos saem dali e depois às vezes nem sequer são citados nos outros sítios. Mas havia um colega de profissão que dizia que a televisão é um meio preguiçoso, não é? E na atualidade diária é muito verdadeiro. A rádio é realmente muito rigorosa, até porque tem timings e tempos muito sintéticos e não se estende tanto, sobretudo na parte noticiosa. Portanto, a rádio tende a ser realmente muito objetiva. Tem que fazer um exercício, que é sempre um exercício complicado, que é o exercício da síntese, não é? E isso leva provavelmente à credibilidade. À credibilidade, sem dúvida nenhuma. Mas há aqui, este é um ponto, este ponto do Eduardo, Luís Marques e Luís Marinho, é um ponto interessante, que é as televisões, regra geral, assentam o seu noticiário muito em cima daquilo que os jornais publicaram nesse dia, não é? E os jornais são mal valorizados neste estudo. Sim, mas isso... eu acho que muitas destas opiniões estão focadas nos jornais papel. O que não quer dizer que as pessoas não consumam jornais na internet e não identifiquem as duas coisas, ou seja, atribuam a informação na internet informação que vem dos jornais, ou que são dos jornais. Eu acredito nisso, não é? Porque, na realidade, o jornal de papel está em queda. Basta ver as vendas de todos os jornais, mesmo dos mais vendidos, caso do Expresso, que vende hoje, sei lá, um terço ou um quarto daquilo que vendia há 10 anos ou 15 anos. Mas isso tem como correspondência um aumento significativo das leituras na net. Por exemplo, o Expresso, hoje em dia, entre assinantes e vendas em papel, tem à volta de 80 mil leitores, 80, 90 mil leitores. Mas tem 2 milhões de pessoas que todos os dias vão ao site do Expresso ler notícias. Não, acontece. Portanto, uma parte, provavelmente, destas pessoas que estão aqui na net, que são 42,4% das pessoas que consomem informação... São a net dos jornais, das rádios, das televisões. Provavelmente essa informação vem através dos sites, não é? Não é através do papel. E isso, portanto, distorce aqui um bocado a realidade. Agora, em relação às televisões,
É evidente que as televisões, portanto, eu não concordo nada com o Eduardo, que, portanto, as televisões são meio malandro, meio preguiçoso. Sim, malandro é outra forma de dizer preguiçoso. Não é? Então, tu é que usaste o malandro. Não, mas na minha terra tu és um malandro. Malandro quer dizer tu és um preguiçoso, não é? Sim. Aqui em Lisboa é que se diz malandro, o gajo é habilidoso, não é? Lá em cima não é assim, na beira não é assim. Não é verdade. Portanto, a informação televisiva dá muito trabalho e procura notícias, etc. É evidente que há muitas notícias que vêm nos jornais e que são colocadas nos jornais para serem replicadas na televisão. Aliás, há quem diga mesmo que há alguns jornais que só se aguentam exatamente porque são replicados nas televisões e só existem exatamente por causa disso, para serem ampliados pelas televisões. Isso é evidente que é uma coisa perversa, mas acredito não, mas é um ponto absolutamente eu vou dar aqui um exemplo. essencial. A propósito do Expresso, independentemente dos meios que depois que veicularam a notícia, se a bomba da Avença não tivesse aparecido no jornal impresso, não tinha de certeza a mesma consequência e a mesma, não rolava da mesma maneira. Num certo sentido, não ultrapassámos psicologicamente a era de Gutenberg, quer dizer, há aqui qualquer coisa que nos prende ainda ao papel. E não sei se a história será feita através da net ou do papel. Não, eu não concordo contigo. Pois, eu já percebi. Porque eu acho que o que é importante, independentemente de ser no jornal, na net ou na rádio, o que é importante é a notícia. Uma notícia, quando é importante, é importante. É importante, sim, claro. Mas eu aposto que o Luís diz isto e comprou o jornal em papel todos os dias. Todos os dias, claro, mas todos os dias compro o jornal em papel. Mas o meu filho já não compra. Portanto, provavelmente os teus também não, e os meninos já não vão comprar. Portanto, há uma mudança de geração. Esta mudança geracional tem a ver com a tecnologia. Portanto, o papel desaparecer, vai desaparecer. Muito bem. Quem fez também 12 anos foi a CMTV. Temos que... Sim, podes. Não, é que estamos aqui a seguir e eu gostava de aproveitar ainda, estamos a falar de jornais, etc. Eu queria hoje falar aqui de um jornal, que é um jornal regional, que é o Mirante, que é um semanário regional que cobre toda a zona de Lisboa e Val do Tejo, e que eu acho que deve ser referido pela sua grande qualidade. Um bocadinho, enfim, nós temos todos a noção, e não é só a noção, é a realidade, que a imprensa regional atravessa uma grande crise e que muito dessa imprensa está, infelizmente, a desaparecer, mas este jornal merece uma referência por dois motivos. Primeiro, pela grande qualidade que tem, e depois porque é um jornal que vive, vejam só, exclusivamente de notícias, que hoje, quer dizer, no mundo que hoje vivemos, é uma coisa absolutamente, começa a ser extraordinário. Como é que um jornal, eu tive até aqui o cuidado de ver a última edição, que aliás era uma edição muito grande, porque tinha um grande especial sobre a personalidade do ano, portanto, que é um evento que eles realizam, obviamente, uma vez por ano, em que escolhem, que elegem uma série de personalidades. O especial tinha 72 páginas, e o primeiro caderno que tem, com a economia, tem 60. Portanto, reparem bem a dimensão, mesmo em papel, do jornal. Fazem um por ano, não? Não. É um jornal, é um semanário. Sim, ok. Estava a ser irónico. Estava a ser irónico. Com tantas páginas, estava a ser irónico. Sim, mas é uma edição especial. Esta foi uma edição especial, não é? É uma edição especial, sim. Esta foi uma edição especial, não é? Mas normalmente tem 60 páginas, não é? Sim. E o que é absolutamente extraordinário é que nós consultamos aquelas 60 páginas e são 60 páginas de notícias. Pequenas notícias um bocadinho mais desenvolvidas, que é uma coisa que, infelizmente, tirando um bocado o Correio da Manhã e tal, que vive disso e bem, nós olhamos para o público e metade do público são páginas de opinião. E de facto, é de louvar a existência de jornais como este. Portanto, eu gostaria muito de falar disso. Eu estendo isso a muitos outros jornais regionais, alguns que eu conheço, claro, ali na minha zona, portanto, que realmente é um trabalho notável e de resistência e de resiliência, como se diz agora, merece todos os elogios. É o maior jornal regional do país. Sim, o Mirante. O Mirante é.
Sim, nascido na Chamusca, né? E que tem sede em Santarém hoje em dia. Já foi o Jornal do Fundão, mas o Jornal do Fundão já acabou. Não foi? Pois já Sim, já acabou. acabou. Não sei, Não. por acaso não sei se Nasceu em acabou, já. 87. Nasceu este Mirante. Este. E já deu prejuízo a Fundado alguns pelo políticos senhor ali da Joaquim zona. António Emílio. Sim, António Emílio. Sim, senhor. Bom, o Plano Nacional, o PNS para os jornalistas, que é o Plano Nacional para a Segurança dos Jornalistas e outros profissionais da comunicação social, que o Governo acaba de publicar, Eduardo Oliveira Silva, é uma coisa que está inscrita no Plano de Ação do Governo para os média, para lá do esforço do Executivo para manter a chama da ação, do Plano de Ação, vale o quê este... Qualquer coisa tinha que ser feito pelo Governo no quadro. Mas o que é que isto da quer dizer, comunicação. Plano Nacional para a Segurança dos Jornalistas? Quer dizer que vão ser estudadas e jornalistas implementadas, vão ter como agora se vão ter diz, seguranças com eles? medidas que permitam que a atividade de jornalista se desenvolva da melhor forma, sem ser, digamos, brutalizada ou impedida e tal. Há outros mecanismos que já existem. Isto é feito no quadro de eu agora não me lembro o nome, é uma entidade, uma estrutura de missão que é feita, dirigida pelo antigo diretor-geral da PCM, Presidente do Conselho de Ministros. Eu acho que é uma intenção piedosa. Se me perguntas se acho que vai mudar qualquer coisa, acho que não. Mas, enfim, é o que se arranja. Mas vão fazer o que exatamente? Pois está lá escrito na Está lei. lá escrito. É dinamizar, Criar e garantir a segurança para os jornalistas poderem exercer a sua atividade. Sensibilizar os A pergunta é se era polícias e tal, guarda-costas, não por sei exemplo. não sei Os como é. jornalistas vão ter um guarda-costas, polícia atrás. Não, Cada vão ter- jornalista terá um vai-se guarda-costas, Vai-se não é? sensibilizar e tal, não sei. Bom, enfim, Sensibilizar quem? já sabemos, eu já ouvi isto várias vezes, mas pronto. Dentro do quadro, apesar de tudo, houve outra medida, que é a ideia de promover para os mais jovens as assinaturas digitais. Talvez essa seja uma medida mais execuível. Esta é bonita, mas não passa disso, não é? Como é que vês, Luís Marinho? Um jornalista vai investigar e e tem um guarda-costas à distância, alguém que está a zelar pela segurança dele? Ainda bem que não estou no ativo, mas eu também, sinceramente, ao longo da minha vida, enquanto fui repórter, só fui ameaçado uma ou duas vezes, uma vez pelos indivíduos do MRPP. Mas... Do MRPP? É verdade, sem consequências. Não nos deixavam entrar Isso é conversa. Isso é da LDP. Não é conversa, não. Do PCP. Não é conversa, não. Não nos deixavam entrar, vê lá tu, numa sessão que estavam a fazer, uma sessão eleitoral que estavam a fazer, e com piada na casa da imprensa, vê lá. E achavam que nós, Lusa, não podíamos entrar, enfim. Mas eu fui lá com um grande amigo e um grande profissional da nossa casa, que era o Joaquim Namorado, que era o namorado, mas Joaquim Namorado não, que era o namorado, que era um grande... Adelino Namorado dos Vultos. Adelino Namorado, que era um grande amigo nosso, um grande companheiro, e que resolveu a questão ali num instante, mas de facto... Mas felizmente nunca tive ameaças, mas quer dizer, é provável que de vez em quando aconteçam. Eu acho que não é muito comum em Portugal grandes ameaças a jornalistas. Portanto, também fiquei um bocadinho espantado por esta grande iniciativa do Governo. Mas, enfim, acho que tudo que vier para ajudar é bom, sem dúvida. Bom, eu tive muitas ameaças, quer em Portugal, quer fora do país, mas nunca precisei de segurança para resolver os problemas. Exato. Não vejo porque é que o Estado tem que... Quer dizer, é evidente, tem que assegurar a segurança dos cidadãos, todos eles, quaisquer uns, seja em qualquer profissão. Mais importante, aquilo que o Eduardo referiu agora, portanto, uma coisa que já estava no plano e que está a ser agora concretizada, que é as assinaturas aos jovens. Isso aí sim pode ter algum papel relevante na educação para a literacia e para levar os jovens a ler e a comprar jornais. Isso aí sim, parece-me interessante. Eduardo? Não, por mim, Okay. O tema está fechado. Microsoft decidiu acabar com o Skype no fim do próximo mês de abril. São 22 anos de serviço à ligação entre as pessoas e é um suporte essencial para os mídia. Eu recordo para os média, que usaram até à exaustão
para intervenções à distância, este Skype. Nos últimos anos, especialmente durante a pandemia, apareceram outras soluções e outras concorrências mais eficazes, como o Zoom, o Teams, Google Meet, o CleanFeed, o Teams, o próprio Teams da Microsoft. O WhatsApp. O WhatsApp, e, portanto, eles decidiram acabar com o Skype. O que eu acho notável é porque o Skype, quando apareceu, era uma coisa que parecia surrealista, não é? Eu lembro-me de, quando me falaram na coisa, eu disse, mas que é isso? Mas que é? E tal? E é de borla. Que era uma coisa absolutamente inovadora, num certo sentido, e realmente foi muito útil, como tu disseste. Enfim, é o tempo das coisas, não é? Mas hoje qualquer instrumento faz a mesma coisa, mas o Skype foi realmente uma pequena revolução, isso não há dúvida nenhuma, não é? Foi ultrapassado, não é? Foi ultrapassado ultrapassado. pelo Zoom, pelo Teams, que é da Microsoft, e, portanto, entre manter duas plataformas, a Microsoft, portanto, decidiu manter uma, e bem, provavelmente, portanto, é racional. O Teams é ótimo, o Zoom também é muito bom, o WhatsApp é ótimo, é fantástico, através do WhatsApp fala para qualquer parte, com som ou com vídeo. E aí o que nós temos que registrar é que desde a pandemia, e tens razão, foi a partir daí, portanto, que houve uma verdadeira revolução nestas formas de comunicação em direto. Para as televisões isto é uma não é? Portanto, ou seja, quando havia qualquer coisa, tinha que se mandar um carro exterior, e mais não sei o que, satélite. Hoje em dia pega-se no telemóvel, portanto, a tecnologia está a avançar a uma velocidade extraordinária. Ainda ontem, por exemplo, eu vou dar um exemplo, ontem fui ao meu cardiologista, e ele agora está um aparelho, uma aplicação no telemóvel, em que eles com um aparelho que andam aqui no coração e tal, um sensorzinho aqui no coração, e eles no telemóvel, portanto, têm uma aplicação que tem mais qualidade para que uma ecografia feita no hospital. Que é extraordinário. Portanto, eles vão, isto para cá é evidente, portanto, para uma consulta, portanto, é relevante, mas, por exemplo, quando eles vão para países como Angola, Moçambique ou outros locais em que não há meios, com um telemóvel eles conseguem fazer, portanto, o que faziam no hospital. Isto é uma evolução, a tecnologia realmente está a mudar isto tudo. Bom, está a mudar, mas há coisas que estão a mudar e não tem a ver com a tecnologia. O senhor Donald Trump mandou encerrar meios dependentes da Agência para os Meios Globais, rádios e televisões que transmitem em 40 idiomas, designadamente a Voice of America e a Rádio Europa Livre, com uma audiência estimada em 500 milhões de ouvintes e espectadores em mais de 100 países. Em muitos sítios, em muitos casos, estes meios eram a única fonte de informação livre. Não é? Este é um revés para a informação em muitos países que vai ser difícil de compensar. Eu penso que sim, e sobretudo Se bem que há alguns países europeus, a Tchequia, por exemplo, disse que vai manter o funcionamento da Europa Livre. Pois, aqui há, digamos, a Voz da América era, e é, enfim, era não era puramente, como a Rádio Moscovo, um órgão de propaganda de um país e de um regime. A Voz da América era também a emissão de valores que se prendiam com a democracia e com valores ocidentais. E nesse sentido eu tenho muita pena, não sei quais eram as escutas e qual era a forma de se ouvir, mas porque havia emissões em onda curta, havia emissões em internet, muitas línguas, como disseste. A Rádio Europa Livre tinha um papel mais focado diretamente sobre o leste e, portanto, acho que é uma atenção ao Dr. Putin, não é? Nesse sentido, é mais uma, não é? Vimos várias esta semana, mas acho que é um retrocesso, sim. Para já é um retrocesso. Luís Marinho. O que eu acho só para acrescentar, em primeiro lugar, falando de democracia, aliás, há aqui uma decisão coerente, não é? Nós já percebemos que a democracia do Trump não é bem aquela democracia ocidental que nós ainda perfilhamos. Portanto, encerrar aqueles meios para ele faz sentido, não é? Porquê? O que é que para ele lhe interessa uma informação livre, uma informação
que tenha vários sentidos, que seja uma informação como deve ser, não é? Uma informação do regime democrático. Não é isso que ele perfilha, não é isso que ele faz ou que está a tentar já fazer nos próprios Estados Unidos. Portanto, para ele, a Voz da América será uma coisa completamente dispensável, como aliás se notou. Nós estamos a viver um mundo, estamos a vivê-lo neste momento, portanto não é fácil ainda de o analisar, mas estamos a viver já num mundo diferente. Quer dizer, o mundo que nós hoje estamos a viver já não é o mundo que vivemos o ano passado. Portanto, é outro mundo, que obviamente será estudado daqui a muitos anos, ou já numa perspectiva histórica, mas é verdade, tudo isto faz sentido. Até podem ser pequenos apontamentos, não é? O encerramento da Voz da América, enfim, pode ser um apontamento triste na minha perspectiva, mas um pequeno apontamento. Mas tudo isto faz sentido e tudo isto será analisado daqui a muitos anos numa viragem, digamos, que Trump está a conduzir para qualquer coisa que nós ainda não sabemos bem o que vai ser, mas que não será uma coisa boa, certamente. De resto, este encerramento vem na sequência, Luís Marques, dos cortes nos contratos com a France Press, com a Associated Press, com a Reuters, em que um conselheiro do Trump diz uma coisa extraordinária, que é: nós próprios devemos produzir a informação, nós próprios, Departamento de Administração Americana. Os Estados Unidos não devem pagar para lhe dizerem quais são as notícias. E, portanto, isto revela, de alguma maneira, que ali a agenda do presidente norte-americano está a ser cumprida, não é? No fundo, afastar, e eu vou citar aqui, os inimigos do povo, desonestos e escória humana, como ele classificou os jornalistas no seu primeiro mandato. Sim, e continua a considerar. Há aqui uma ofensiva que começou com as limitações ao acesso à Casa Branca, a Reuters e, portanto, à escolha dos jornalistas, portanto, credenciados, e à forma como são preparadas e organizadas, portanto, as perguntas. Depois, a campanha assumida pelos jornais de referência, nomeadamente o New York Times e outros, que são considerados inimigos da Casa Branca, ou do presidente Trump em particular, isto pela simples razão de que são independentes, portanto, que não aceitam, portanto, a submissão à agenda trumpista. No caso da agência Reuters foi porque eles se recusaram a assumir, portanto, a mudança do Golfo do México para o Golfo da América. E já chegámos, portanto, a este ponto. Esta ofensiva é uma ofensiva que agora teve este desenvolvimento, no caso da Voz da América e da Rádio Europa Livre, que é mais um passo. Talvez não seja tão revelador, apesar de tudo, não é? Porque, não sei, não consigo avaliar a importância de um e do outro. Provavelmente é importante. De qualquer maneira, foram criados num determinado contexto, também se alterou muito. Provavelmente, enfim, aí também teria que haver algumas alterações, admito isso. Agora, é evidente que isto faz parte de uma agenda contra a liberdade de imprensa, contra a imprensa livre, em nome, portanto, de uma pureza informativa que não admite intermediários e nem intermediações. Isso é evidente que é a lógica da administração de Trump, e isso obviamente é uma ofensiva contra o jornalismo tal como nós o conhecemos. Eu registro só aqui este episódio, é um pequeno episódio caricato do meu ponto de vista da comunicação da Casa Branca, que é uma caixa de surpresas permanente, não é? Que perante a sugestão feita por um político francês de que Trump deveria devolver a Estátua da Liberdade, a porta-voz, uma senhora que se chama Caroline Leavitt, respondeu diretamente ao político francês, não mandou recado. Respondeu, utilizou o púlpito da sala de imprensa da Casa Branca para responder diretamente ao político francês, por entre afirmações menos próprias, não é, que ele era um político menor e por aí fora, que se não fossem os americanos, os franceses agora falariam alemão. Foi a resposta dele. Isto é, tu, administração, executivo, passas a dirigir-te diretamente a quem tu quiseres, sem a mediação, digamos que autorizada e profissional dos jornalistas, não é?
propósito dos Estados Unidos, posso só dizer aqui uma coisa muito Podes rápida. dizer o que tu quiser, Não, não, mas isto, isto que houve uma ainda decisão- é um fórum de liberdade. O Trump ainda não manda aqui. O Trump ainda não manda aqui. Não, é uma Embora comece a decisão. aparecer algumas parecenças ali. É O uma- Rui vai estar ali com um amarelo no cabelo. Há uma decisão que eu acho muito interessante, não houve efeitos imediatos, mas foi a abertura dos ficheiros dos assassinatos sim, dos irmãos Kennedy, não é? Kennedy, E, sim. portanto, vamos ver, porque isto está a dar origem a, digamos, eventualmente novidades sobre tudo aquilo, porque, como sabem, é talvez dos Vamos temas ver sobre se- os quais mais se especulou, não é? Vamos Bem ou ver se mal. ele não restringe o acesso de alguns meios de comunicação a esses Sim, fecheiros. isso talvez, mas do ponto de vista, digamos, Luís. do interesse de Não, investigação, já é capaz de já ser- li algumas sobre isso, sobre Sim, a abertura sim. dos fecheiros, dos fecheiros secretos e de pessoas que eventualmente já os leram e já começam a aparecer teorias sobre tudo, não é? Já envolve novas, isso eu Israel, não tomei nota. já envolve os serviços secretos, já envolve 150 mil coisas, não o é? MRPP, É difícil. Não, não o é? MRPP ainda não, porque Eu não conseguiram, não tiveram tempo para lá chegar. Bom. agora que isto vai ser pano para mangas, vai ser, isso não há dúvida nenhuma. Bom, aí vamos nós a caminho de mais umas legislativas, não é? A coisa estava escrita nas estrelas, ao que parece. O processo tem andado a grande velocidade. Só para situar toda a gente, terça-feira passada o Parlamento chumbou a moção de confiança do Governo, o PR ouviu os partidos na quarta, reuniu o Conselho de Estado na quinta-feira, falou ao país nessa mesma noite, dissolveu a Assembleia da República com efeitos a partir desta quarta-feira, estamos a gravar a quinta, e marcou eleições para 18 de maio. No seu discurso, Marcelo explicou que o problema que se colocou era um problema de natureza ética. Como é que vocês avaliam esta afirmação de Marcelo e o discurso do Presidente? Bom, posso começar eu. O Presidente diz explicitamente, a frase é um bocado encriptada, não se pode ao mesmo tempo confiar e desconfiar ética ou moralmente de uma pessoa, neste caso o Primeiro-Ministro. Enfim, aqui não se percebe muito bem onde é que ele está, se está do lado dos que desconfiam ou dos que não desconfiam, não é? E depois acaba por dizer que o que tivemos foi um choque não sobre políticas, mas sobre ética. Também não se diz se esse choque... desse choque resulta que há ou não um comportamento não ético do Presidente da República, na realidade, do Primeiro-Ministro. Na realidade, o Presidente é aqui um bocadinho cuidadoso, enfim, naquele estilo dele. Agora, coloca o problema da qual resultou a demissão do Primeiro-Ministro, a dissolução do Presidente da Assembleia da República, numa questão ética, de comportamento ético do Primeiro-Ministro. E até agora, tanto quanto eu possa perceber, é exatamente nesse plano que a questão se deve colocar. Como é que chegámos aqui? Esse é, para mim, o grande mistério. Um bocado como a Operação Influencer, continua a ser um mistério nunca resolvido da política portuguesa, não é? Porque continua aberto e ninguém sabe porquê. Este também, provavelmente, nunca vamos saber porque é que se chegou a um ponto em que uma legislatura é interrompida 10 meses, penso que 10 meses depois de terem se iniciado, sem ninguém querer eleições, por um motivo aparentemente tão fútil como aquilo que temos pela frente. Aliás, ontem quarta-feira, o Luís Marcos Mendes, que se afirma e é verdadeiramente amigo do Primeiro-Ministro, reconheceu que ele não quis ser claro em relação à questão da ética, disse que talvez não seja bem um problema ético, mas reconheceu que o Primeiro-Ministro foi imprudente, que devia ter vendido a empresa ou deixá-las para os filhos quando tomou posse. Porquê é que isso não aconteceu? E porquê é que o Primeiro-Ministro deixou que as coisas corressem assim? Para mim é estranho. Depois, como é que o Partido Socialista não teve o cuidado de gerir isto de forma a evitar este desfecho? Para mim também é um mistério. E isso vai grelhar, de alguma maneira, o Primeiro-Ministro nesta campanha, porque o tom da campanha vai andar por aí. O Partido Socialista já disse que vai manter a empresa
do Primeiro-Ministro na campanha. A manchete do Expresso da sexta-feira passada voltava à carga com a questão de Montenegro não mostrou as faturas ao Poder Judiciário. O Correio da Manhã de hoje? Sim, o Correio da Manhã de Hoje, hoje. quinta-feira. Mas hoje era mais a uma vez. casa. Mais uma vez, hoje é a casa de coisa, espinha, não é é? a mesma Também. coisa. É as mesmas coisas, não é? É tudo a guerrilhar o homem, tudo a guerrilhar o homem. E, portanto, não há... Isto é, a campanha vai ser uma CPI aberta, uma chamada CPI aberta, não é? Vai ser... Sim, Luís. Diz. Não, é que, entretanto, há aqui um dado que vocês também já conhecem certamente, que é a grande notícia do Observador, que é, portanto, teoricamente o Observador teve acesso a toda a documentação da empresa Spino Viva. Não toda. Não toda, mas a grande parte. Quase toda. Sim. Quase toda. E consultando advogados, etc., chegou à conclusão que não há ali nenhum problema, que aquilo funcionava mesmo, que produzia serviços, que fazia serviços e que até os preços não eram fora do mercado. Portanto, reparem que neste momento já há aqui um contra-ataque, quer dizer, já é evidente que, sabendo que a empresa e que Montenegro vai estar, obviamente, no centro desta campanha, obviamente eles também já estão a ter alguma artilharia a seu favor, digamos, para contraporem todos aqueles ataques que, obviamente, são previsíveis. Reparem que, e agora estamos a falar disso, agora já se passou para a Casa de Lisboa, das obras serem ilegais ou não serem ilegais, da Câmara lá ter ido com fiscais, mas também ter levado responsáveis, etc. Portanto, já estamos a ir ao pormenor do pormenor, que não sei se as pessoas vão estar muito interessadas nisso, se isso não vai cansar até as pessoas, ou se isso até vai virar as pessoas a favor do Primeiro-Ministro. Mas isso não resolve a questão primordial, que era a questão da ética que o Luís falava há bocado. Não, isso aí estou de acordo com o Luís Marcos. Acho que há aqui uma questão ética. Aliás, que a questão é mesmo do plano ético, porque não é do plano legal. Sim, legal não é. Não há aqui nenhuma ilegalidade que se saiba, não é? Pelo menos até agora, não há aqui nenhum problema. Pois, até agora. E penso que dificilmente haverá, mas enfim, pode haver. Agora, de facto, como disse o Luís Marcos e bem, de facto a questão coloca-se pura e simplesmente no plano ético. Eduardo Luís Marques? Vamos lá ver. Eu li o trabalho do Observador e pareceu-me rigoroso, não é? Pronto, isto para dizer. E, além disso, é feito por jornalistas conceituados e objetivos. E, portanto, há ali uma explicação que me parece bastante razoável. Falta resolver o problema de uma das empresas, que é a da gasolineira, porque aí realmente há aí uma margem que pode haver de dúvidas. Este trabalho é relativamente esclarecedor, não resolve, é o problema da avença, ou seja, ela justifica que a avença era paga em função e que havia trabalho, mas aquilo que sobra é que o Primeiro-Ministro continuava ligado à empresa e que, do ponto de vista da ética, dever-se-ia ter distanciado dela muito mais cedo. Isto é o ponto em que eu vejo as coisas neste momento. Portanto, o caso tem aqui um primeiro esclarecimento, está para durar. O que não resolve é o problema de que, se era assim tão fácil, porque é que ele manteve a moção de confiança? É porque, manifestamente, o Governo entendeu que queria eleições. Portanto, aí Bom, entramos na política. Sim, o ponto é, o Primeiro-Ministro já disse isso e volto a dizer, quando assumiu as suas funções devia ter suspendido ou fechado ou ter vendido a empresa, ponto final. A mulher de César não tem que ser só séria, também tem que parecer séria. Um Primeiro-Ministro que está ligado, direto ou indiretamente, através da sua esposa, a uma empresa que presta serviços a uma outra empresa que tem contratos com o Estado, é evidente que isso fragiliza o Primeiro-Ministro, seja o Montenegro, ou seja o Gato das Botas, seja quem for. Ele devia ter tido esse cuidado, e isso coloca num problema ético, na medida em que a ética é precisamente a capacidade, portanto, de nos relacionarmos com os outros, portanto, com valores morais aceitos por todos, e no exercício de funções públicas com os mesmos valores. E há aqui, portanto, uma questão de transparência, portanto, que coloca em causa, portanto, obviamente mancha o Primeiro-Ministro. Não estou a dizer que há crime, estou a dizer que há aqui algo que o Primeiro-Ministro devia ter tido cuidado. Agora,
o ponto é este. O que nós vamos assistir, independentemente agora das considerações que tínhamos sobre o processo, é a uma campanha centrada em duas personalidades. O Primeiro-Ministro e o Pedro Nuno Santos. O que já se percebeu do Primeiro-Ministro, já percebemos o que é que se está a passar e o que é que se vai passar. Em relação ao Pedro Nuno Santos, começámos a perceber esta semana com uma bateria de perfis falsos na net com coisas sobre o Pedro Nuno Santos, da vida pessoal, das relações com o pai, disto e daquilo e daquilo outro, de algo que vi hoje também nas redes sociais, com uma história sobre a vida dele, de um carro, da casa que comprou, não sei quanto. Ou seja, o que vai haver aqui é uma devassa da vida, tanto de um como do outro, o que vai colocar esta campanha num plano não partidário, não ideológico, mas pessoal, no fundo, para saber quem é que é, dos dois políticos, o melhor preparado e o menos manchado para ser Primeiro-Ministro. É isto que estamos resumidos. E nesse sentido, isto pode ser benéfico para o Luís Montenegro, curiosamente. Mas no fundo Pode ser porquê? Porque o Pedro Nuno Santos... A avaliação vai ser da confiança. Eu confio mais em quem? Exatamente. Porque o Pedro Nuno Santos não tem ainda aquilo que na política se chama o gravitas para ser o opositor capaz de ganhar ao Pedro Nuno Santos. Ou a Luís Montenegro. E provavelmente vão aparecer outras coisas, sei lá. No final das contas, infelizmente, isto vai ficar tudo mais ou menos como está. E o que faz com que o país continue a ser mais ou menos ingovernável, provavelmente. Nós teremos certamente a oportunidade de voltar a este tema, porque a campanha está aí e, portanto, não poderemos fugir dele, e seguramente havia aqui muitas outras pistas de discussão para termos, mas já a seguir, os grandes enigmas e outras histórias. Os grandes enigmas e outras histórias. Quem quer começar? Posso começar eu, que estou longe. Tu que estás longe. Muito bem. Sim. A voz do Alain também. A voz do país profundo. Exatamente. O país real. A voz da razão. O país real. Mas olha, o meu enigma hoje é assim um bocadinho para o sociológico, assim um bocado, que é assim. Li há pouco tempo numa rede social, que o Luís Montenegro, que tinha não sei quantas propriedades, que era um homem muito rico, etc, etc. E dizem o mesmo do Pedro Nuno Santos. Ora bem, o meu enigma é o seguinte: os políticos devem ser ricos para afastar tendencialmente uma tentação de corrupção, ou devem viver apenas da política com todos os riscos inerentes? Isto leva-me ao Sr. Max Weber, considerado um dos pais da sociologia, e que escreveu, enfim, a partir de uma conferência que fez no início do século XX, a política como vocação, em que ele, de facto, definia como tipo ideal o indivíduo que, sendo rico, para se dedicar à política. Isto é, porque o que ele podia retirar da política seria prestígio, louvor, ideais, até o poder pelo poder, mas não ter recompensas financeiras, porque disso ele já não precisava. Sim. Portanto, o meu enigma é este: políticos já ricos de nascença ou políticos que enriquecem com a política? Bom, em Portugal temos a segunda, não é? Mas olha que a tradição em Inglaterra até há pouco tempo era exatamente essa: só ia para a política quem fosse rico, exatamente para evitar, portanto, a tentação de roubar. A tentação de pôr a mão no pote. Unidos, enfim, a gente sabe como é que é, não é? Eu tenho dois enigmas, mas posso dar-te um. Não, eu ia só comentar aqui, mas em Portugal nós temos dois conceitos: a ética republicana e o salazarismo, que era pobrezinho, mas honesto. Mas a ética não é republicana, é ética, ponto final. Bom, não, mas havia a ética, como sabes, fala-se muito da ética republicana, não é por acaso. Eu tenho dois enigmas, mas são rápidos. Alexandre Poço, deputado do PSD, no programa Isto é Gozar com Quem Trabalha, disse: eu também tive de trabalhar antes de estar na política. Porquê é que os políticos não vigiam a linguagem que utilizam? Pronto, este é um enigma. O outro... Disse o Pedro Nuno Santos. Montenegro estava em funções de Primeiro-Ministro, entenda-se, a receber de várias empresas. Ventura aparece num cartaz a apontar um dedo à cabeça de Montenegro e outro à inscrição 50 anos de corrupção.
num concurso para eleger o maior populista, quem ganharia? Qual dos Pinóquios tem o nariz maior? Bom, o meu enigma é sobre uma deputada chamada Liliana Reis, que é do partido do PSD, e que é uma senhora muito dada à literatura clássica e à poesia. Não só lê poemas que ela própria escreve ou que ela vai buscar não sei aonde, ainda aconteceu há muito pouco tempo, como com cheio de citações clássicas, diga-se para sempre, dos clássicos, como ainda por cima cita clássicos, com alguma frequência. Agora, aqui há dias, já depois da moção de confiança, a senhora fez um discurso no qual, citando Homero e Ulisses, disse que Ulisses, quando regressou, teve quase para ser transformado num porco, e sai-se depois a seguir com esta tirada. Tal como a oposição, que tentou transformar o nosso Primeiro-Ministro num porco, e a Assembleia da República numa pocilga. Portanto, a minha dúvida e o meu enigma, que não há ninguém no PSD que cala esta senhora, ou pelo menos que lhe escreva os discursos de outra maneira. Eduardo. Eu vou falar de uma clássica, Lili Canessas, já é uma clássica, que disse que o Pedro... É melhor estar vivo do que estar morto. Não há atenção. Estar vivo é o contrário de estar morto. E disse que o Pedro Nuno Santos andava sempre a ralhar, e ele respondeu que não, que é um tipo bem disposto e que é um bom rapaz. Bom rapaz. Portanto, exatamente. E eu acredito que ele é um bom rapaz e que é bem disposto, isso eu sei. Mas quem anda mal disposto e um bocado azedo é o Sócrates, que, acusado e com data marcada pelo julgamento, disse esta coisa extraordinária, que não há pronúncia, não há acusação, portanto eu não aceito nada disto, vou contestar, e curiosamente nem o advogado dele apareceu para defender isto, que é notável. O Luís Rosa, do Observador, acha que ele está-se a preparar para se tornar um para refugiado político no Brasil. Exato, mas muito bom. Mas deixa-me só comentar que é o facto de Pedro Nuno Santos ter respondido à Lili Canessas. É um acontecimento. Não é um acontecimento e dá o tom da campanha, não é? Dá o tom logo da campanha. Bom, termina aqui mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia, um programa de Eduardo Oliveira Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Marina Duarte, desejo sonoro de António Fialho, cuidado técnico de Beatriz Garcia, imagem de Ricardo Fortunato. Novas Crónicas da Idade Mídia, domingo ao meio-dia, e sempre que quiser, ao alcance de um clique. Até para a semana.